não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção e a graça de Deus sobre a nossa vida nessa manhã. Iniciamos um novo dia. É uma alegria podermos sair de casa e vermos o brilho do sol e sabermos que o nosso Deus nos manteve, nos acompanhou, nos protegeu, nos assistiu e hoje, agora, nós estamos aqui para que nós possamos manter comunhão com o nosso Pai. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. É por isso que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 2, o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. É fantástico estudarmos a palavra de Deus e sabermos que aqueles que estavam com a Bíblia nas mãos souberam do tempo, o momento em que o Messias nasceu e que eles deveriam ir até Jesus, porque ele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que nasceria nesse mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Aqueles que estavam estudando a palavra do Senhor, automaticamente eles tiveram compreensão das profecias do Antigo Testamento. Mais de 400 anos tinha se passado, mas eles estavam com a palavra de Deus nas mãos e no futuro eles conseguiram identificar onde e quem seriam os pais do Messias, e a criança era prometida para resgatar todo aquele pecador que estava aqui nessa terra. Quando esses sábios foram indagados pelo rei Herodes, eles citaram a palavra de Deus, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Era uma prova de que eles eram conhecedores da palavra do Senhor. Se eles não tivessem conhecimento da palavra de Deus, eles não a teriam mencionado. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando Mateus menciona que Jesus nasceu na cidade de Belém, o objetivo principal de Mateus em mencionar que Jesus tinha vindo daquela cidade humilde era porque outros reis da linhagem da tribo de Judá, Jesus também estava vindo dali. Ele tinha uma linhagem real. O seu nascimento não era por vontade humana, mas por uma aliança assumida por Deus com a casa do rei Davi. Belém estava a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 12 quilômetros ao noroeste de Nazaré. Belém literalmente significa casa de pão. Efrata era o seu nome anterior, que significa fertilidade. Belém estava numa colina coberta de figueiras e figos, que provavelmente era uma parte da economia da cidade de Nazaré. O Herodes que é mencionado aqui na Bíblia, vale apenas nós fazermos distinção dos outros Herodes que nós encontramos também dentro da Bíblia. Esse Herodes, ele era implacável, um assassino. Ele matou a sua esposa, matou os seus filhos, a sua sogra e outros membros da sua família, inclusive muitas crianças na época de Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus, incansavelmente, ele perseguiu para matar a Jesus. Quando a Bíblia está se referindo aqui a magos, vale a pena nós atentarmos para um detalhe. No grego, magos eram pessoas que eram cultas, eram pessoas que eram estudiosas da Bíblia, eram pessoas inteligentes, completamente diferente dos magos que nós encontramos nos dias atuais. Os magos atuais são aqueles que são adivinhos, que trabalham com feitiçaria e com magia, mas na época de Jesus, os magos, como advém do grego, era alguém que era estudioso da palavra do Senhor e que buscavam a cada dia ter o conhecimento da vontade do Senhor. Os magos, eles eram conselheiros do rei, eram filósofos, eram estudiosos, eram professores, eram pessoas cultas. Elas investiam parte da sua vida em buscar conhecimento. É por isso que a Bíblia menciona o termo de magos. Quando a Bíblia fala de que os magos eles foram para Jerusalém, em vez de irem direto para Belém, o objetivo do céu era de fato trazer um movimento onde as pessoas pudessem ter conhecimento de quem estava nascendo, de quem tinha nascido. Não era uma pessoa comum, ele era o Salvador do mundo. O objetivo de Deus, de fato, em permitir que esses magos fossem para ali, era que os líderes religiosos despertassem e fizessem um movimento para que outras pessoas pudessem também buscar a Jesus Cristo,
segui-lo, amá-lo e entregar as suas vidas. O objetivo do céu era que toda uma nação confessasse os seus pecados, se arrependesse e passasse a ter Jesus como sendo o rei da sua trajetória. Como nós podemos fazer uma leitura no versículo 2, quando a Bíblia fala de que a estrela guiou esses magos, nós podemos compreender que o próprio céu se preocupou em enviar os seus anjos como sendo uma estrela visível no céu, para conduzir aqueles homens até a cidade de Jerusalém. O céu era o maior interessado em que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo, porque o céu sabia quem se deparasse com Jesus Cristo encontraria salvação. Quem não se encontrasse com Jesus estaria taxado à morte eterna. Mateus capítulo 2, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Quem tinha nas mãos a responsabilidade de mostrar o caminho eram os sacerdotes e os levitas. Era aquela geração. Eles foram chamados por Deus exclusivamente com essa responsabilidade de mostrar o caminho pelo qual o povo de Deus deveria seguir. Mas foram os magos, vindo de longe para Jerusalém, foram eles que alertaram a cidade de Jerusalém e os líderes judeus a respeito da vinda do Messias. A pergunta dos líderes que trabalhavam para Deus revela claramente quão longe eles estavam de Deus e do conhecimento das profecias e da palavra do Senhor. Onde é que o Messias deveria nascer? Como nós podemos observar no versículo 4, havia uma indagação, havia uma inquietação por parte dos líderes a respeito do local do nascimento de Jesus. Possivelmente Herodes tivesse pressionado esses líderes para dizer para ele onde é que o Messias deveria saber. O intuito de fato de Herodes em querer saber onde é que Jesus iria nascer era para matá-lo. Herodes queria uma localização específica, ele queria saber o endereço, o nome e os pais dessa criança para que ele pudesse tomar providências. Mateus capítulo 2, o versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os magos conseguiram identificar e chegar à casa de José e Maria, e quando se depararam com Jesus, eles adoraram. A adoração envolvia levar alguma coisa para o Senhor. Eles não poderiam chegar diante de um rei como eles conheciam, que Jesus era o Filho de Deus, o nosso Salvador. Jesus nasceu para reinar no nosso coração, se eles não tivessem nas mãos algum presente. É por isso que eles trazem ouro, incenso e mirra. Acredito que esses presentes que os magos trouxeram para presentear a Jesus foi o suficiente para que José e Maria sobrevivessem por um bom período de tempo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos compreender claramente que Deus escreve a história do planeta Terra. Ninguém pode se contrapor aos planos do Senhor, os propósitos divinos. Por mais que Herodes quisesse permanecer no seu governo e estava se sentindo assustado, ameaçado com o nascimento desse novo rei, e é a razão pela qual ele quer tirar a vida de todas as crianças, e é a razão pela qual ele queria matar a Jesus, os anjos visitam a casa de José e Maria e falam para que eles possam fugir para o Egito. O Egito já tinha sido lugar de refúgio para o povo de Deus durante muito tempo, e mais uma vez serviu para que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se refugiasse ali. Mas no período certo, ele retornaria para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho e revelar cada vez mais ao Pai. Querido amigo, nessa manhã eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. Quanto mais nós estudarmos a respeito de Jesus, mais sabedoria nós teremos, mais perdão, mais amor, mais paz, mais do céu na nossa vida, nós encontraremos satisfação em viver nessa terra. Aqueles que vivem nesse mundo e que vivem uma vida rasa ao lado de Jesus, vivem uma vida em sofrimento, uma vida de dor, uma vida de tristeza. É por isso que mesmo sendo cristãos, nós precisamos a cada dia nos aprofundarmos cada vez mais na vida do nosso Salvador Jesus. Jesus veio para o seu povo em Jerusalém, mas aqueles que estavam dentro da cidade não estavam prontos para receber a Jesus. Foi necessário que magos, pessoas que não eram judeus, que não eram da linhagem dos judeus, viessem até eles e dissessem para eles
que o Filho de Deus tinha nascido. Era Deus que tinha conduzido aqueles magos até a cidade de Jerusalém para adverti-los, abrir os olhos para que eles entendessem o caminho da salvação. Hoje eu e você, nós precisamos amar a todas as pessoas. As pedras estão clamando no nosso meio. O povo de Deus, que deveria cada vez mais amar a palavra do Senhor, tem menosprezado as verdades divinas. Muitas vezes dentro da nossa casa nós temos 4 ou 5 exemplares da palavra do Senhor, mas não somos estudiosos da palavra do Senhor. Nos detemos mais tempo em outros assuntos, em outros livros, em outros lugares, do que na própria palavra do Senhor. Mas o meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele desperte no nosso coração esse desejo de amar ao Senhor, de buscarmos a Sua palavra, de aprendermos mais dEle, menos dessa terra, para que nós encontremos alegria, satisfação, felicidade em vivermos os últimos capítulos da história do planeta Terra. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a amá-lo com todas as nossas forças. É o nosso pedido e a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.